Livro Liberalismo é Pecado. Capítulo 5. Dos diferentes graus que pode haver e há dentro da unidade específica do liberalismo. O liberalismo, como sistema de doutrinas, pode chamar-se escola, como organização de adeptos para difundi-las e propagá-las, seita como agremiação de homens dedicados a fazê-las prevalecer na esfera do direito público, partido. Porém, ou se considere como escola, ou como seita, ou como partido, o liberalismo oferece dentro da sua unidade lógica e específica vários graus ou matizes que ao teólogo cristão convém estudar e expor. Primeiro que tudo, convém fazer notar que o liberalismo é uno, isto é, constitui um organismo de erros perfeita e logicamente concatenados, razão por que se chama sistema. Com efeito, partindo do princípio fundamental de que o homem e a sociedade são perfeitamente autônomos ou livres, com absoluta independência de todo outro critério natural ou sobrenatural, que não seja individual, segue-se, por uma perfeita ilação de consequências, tudo o que em nome dele proclama a demagogia mais avançada. A revolução só tem de grande a sua inflexível lógica. Até os atos mais despóticos que executa em nome da liberdade e que à primeira vista todos taxamos de monstruosa inconsequências, obedecem a uma lógica altíssima a superior. Pois que, reconhecendo a sociedade por única lei social, o critério da maioria, sem outra norma ou regulador, como poderá negar-se ao Estado o perfeito direito de cometer quaisquer tropelias contra a Igreja, todas as vezes que, segundo aquele seu único critério, seja conveniente cometê-las? Admitindo-se que a razão está sempre da parte da maioria, fica por esse modo admitida como única lei a do mais forte. E, portanto, muito logicamente se pode chegar até as últimas brutalidades. Mas apesar dessa unidade lógica do sistema, os homens não são lógicos sempre. E isto produz dentro daquela mesma unidade a mais assombrosa variedade ou gradação de tintas. As doutrinas derivam necessariamente e por virtude própria uma das outras. Os homens, porém, são comumente ilógicos e inconsequentes. Os homens, levando até as últimas consequências os seus princípios, deveriam ser todos santos, quando os princípios fossem bons. E todos os demônios do inferno, quando os princípios fossem maus. É em consequência que, dos homens bons e maus, faz bons a meia bondade e maus que o não são inteiramente. Aplicando essas observações ao presente assunto do liberalismo, diremos que liberais completos se encontram relativamente poucos, louvores a Deus, o que não obsta a que os outros, sem mesmo haverem chegado ao último limite da depravação liberal,
Sejam, contudo, verdadeiros liberais, isto é, verdadeiros discípulos, sectários ou partidários do liberalismo, considerando como escola, seita ou partido. Examinemos estas variedades da família liberal. Há liberais que aceitam os princípios, rejeitam, porém, as consequências, pelo menos as mais duras e extremas. Outros aceitam uma ou outra consequência ou aplicação que lhes agrada, fazendo-se, porém, escrupulosos em aceitar radicalmente os princípios. Quereriam uns o liberalismo aplicado somente ao ensino, outros a economia civil, outros apenas as formas políticas. Só os mais avançados apregoam a sua natural aplicação a tudo e para tudo. As restrições e mutilações do credo liberal são tantas quanto os interesses por sua aplicação prejudicados ou favorecidos. Pois existe geralmente o erro de crer que o homem pensa com a inteligência, quando o mais vulgar é que pensa com o coração e muitas vezes também com o estômago. Daqui os diferentes partidos liberais que apregoam o liberalismo de mais ou menos graus, como mais ou menos graduada, a gosto do consumidor, expõe o taberneiro à sua aguardente. Daqui o não haver liberal para quem o vizinho mais avançado não seja um brutal demagogo, ou menos avançado, um furibundo reacionário. É assunto de escala alcoólica e nada mais. Assim, pois, tanto os que hipocritamente batizaram em Cádiz o seu liberalismo com a invocação da Santíssima Trindade, como os que nestes últimos tempos lhe deram por emblema: guerra a Deus. Estão todos dentro da tal escala liberal. E a prova é que todos aceitam e, em última análise, invocam este denominador comum. O critério liberal ou independente é um entre eles, ainda que sejam em cada um mais ou menos acentuadas as aplicações. De que depende esta maior ou menor acentuação? Dos interesses, muitas vezes, do temperamento, não poucas, de certas influências de educação que impedem uns de tomar o passo precipitado que tomam os outros, de respeitos humanos, talvez, ou considerações de família, de relações ou amizades contraídas, etc., etc. Isto sem contar a tática satânica que às vezes aconselha o homem a não propalar uma ideia para não produzir alarme e para lograr torná-la mais viável e insinuante. O que sem juízo temerário se pode afirmar de certos liberais conservadores, em que o conservador não costuma ser mais que a máscara ou disfarce do franco demagogo. Contudo, na generalidade dos semiliberais, a caridade pode supor certa dose de candura e de natural bonhomia ou bobice, que se não os faz de todo irresponsáveis, como diremos depois, obriga
não obstante a ter-se para com eles alguma compaixão. Fica, pois, averiguado, curioso leitor, que o liberalismo é um só. Há, porém, liberais, como o mau vinho, de diferente cor e sabor.